Tonho, nessas tuas andanças aí e comentários que tem, qual o que tu mais achou, tipo, de absurdo aí que tu viu e tal, principalmente no mundo que a gente tá vendo hoje aí, tanto de política, econômica, quanto das pessoas falarem e tal, como, enfim, os O que mais é a história do mundo, o maior absurdo que eu já vi? das atrocidades. Mundiais? Sim, é mais que tu viu, ocular, tanto dos países, a gente tá falando de comunista, tá falando muito de política, mas que tu viu. Recente? É porque Sim, pensou... recente. Recente. Deixa eu ver. Rapaz, é Israel. Tem parede, É não. loucura. É Israel, é doideira. É loucura. E o mundo todinho, sabe? Tu foi pra aquelas bandas, não? Não, fui não. Do Oriente fui Médio, não, fosse pra algum não. país aí Não, do Oriente Médio fui à Arábia Saudita, só fui Só. convidado. Mas só ele mesmo. E o Líbano? Também. Mas, né? Tem Líbano ali. No Líbano fui também. A comida é muito boa, o povo era muito rico ali no Líbano. Muito rico. Era um dos países mais ricos de Era H. mesmo? Foi mesmo, era. Foi derrubado aquele cabaco. Qual é o nome dele? Que tem um documentário tratando ele como um monstro, mas historicamente não tem nenhuma prova disso. Como é o nome Como, daquele cabo? Que tinha um tratando ele como- chapeuzinho, que ele tinha uma guarda que era só de mulheres, Tratando... lembra? Sim. Gaddafi, né? Acho que é Gaddafi. Tratando ele como ditador, tu fala, né? Tratando ele muito como não, ditador. mas a gente tem que Sim. ver antes. Sim. Ó, eu perco muita discussão com colegas, com amigos, com conhecidos, com professor. Eu gosto muito de professor, apesar de não ter formação nenhuma, eu tenho muito amigo professor, sabe? Eu até dou desconto para professor. Tem desconto pra professor. Tem desconto para professor. Sobre isso de, por exemplo, eu não posso julgar um presidente se o país está sofrendo embargo ou tentativa de golpe. Eu não julgo. Entendi. Eu entendo quem julga. Se você julgar, tudo bem, mas eu não julgo. Então, quando eu vou avaliar, por exemplo, o governo de Saddam Hussein, eu avalio só antes de começar a guerra, os embargos e os golpes de Estado. Tipo Cuba antes da Espanha e dos Estados Unidos, de tudo que ele sofreu lá, com a Espanha. Exato. A Espanha querendo tomar aquele território. Venezuela com o Hugo Chávez, antes de começar a dar os embargos, sabe? Sim. Tira os embargos, vamos ver se o bicho desenrola só. Tá com medo de quem? No livre mercado, né? Aí, lógico, porque é o seguinte, embargo pra mim, embargo é o seguinte, embargo, o povo trata embargo como se fosse uma besteira, mas embargo é eu lhe trancar em casa e proibir você sair. Não pode pra nada. Nada. Imagina, você tem que viver com tudo que tem na sua casa. Você não pode comprar nada de fora, você não pode vender, você não pode fazer dinheiro, e aí? Como é que tu vive? Entendi. Você não endoida? Além de... Não endoida? E dentro do sul ali você administrando um bocado de gente endoidando também. É PE, cara. É tentativa de assassinato toda hora. A CIA tentando lhe matar. Já viu aquele documentário do assassino econômico? Sim. Aquilo é loucura. Um cara da CIA explicando beabá como é que os cabas davam golpe, como é que assassinava o país, como é que endividava, como é que dava golpe. Isso é insanidade. E tudo isso aos nossos olhos. Quando você fez a pergunta agora sobre qual o maior absurdo que a gente viu, o Israel cometeu um genocídio filmado. Filmado na nossa cara. Ah, não, capturaram 2.000 meninos numa rave, por causa disso eu vou matar 30.000 crianças. Cacete, como assim? Foi loucura. Como assim? Filmado. E o mundo aplaudindo. Filmado e o mundo aplaudindo, cara. Sabe? O da Ucrânia também foi insanidade. Eu recebi um maluco que foi pra lá, velho. Loucura. Loucura. Porra, quebra de contrato aí, os caras querendo botar a arma da OTAN em cima da fronteira da Rússia, cara, que a Ucrânia é colado com Moscou. E tá normal. Isso é uma insanidade. Tá lá aquele doente, aquele Zelensky, que jogou um bocado de gente, matou, dizimou, querendo pegar criança de 16 anos pra jogar pra guerra. Isso é uma loucura. Por prol de quê? Aí, qual era a ameaça que a Ucrânia tava sofrendo? Se você for analisar historicamente as atitudes de Zelensky, com quem parece? Pegando um Hitler puro. Entendeu? Puro, ator, né? Isso aí, pronto, literalmente. Envolvido com arte, era bom de conversinha, jogou lero. Insanidade. Pegou o país numa crise. Se lascou o país povo todinho. O povo pensou que ia lascar a Rússia tá brincando. Porque é o seguinte, não é a Ucrânia contra a Rússia, minha gente. Ucrânia é bucha de canhão. É a OTAN contra a Rússia. Então a OTAN, o mundo inteiro tá levando o pau da Rússia. Peia.
E a Europa... Perceberam que não ia conseguir nada e a Rússia ainda conseguiu um crescimento acima de 3%. E a Europa assim, ó. E a Europa caindo. A Rússia quando disse eu vou cortar o gás. Aí ela, Não, ele nem fez. Nem Quem fez. explodiu o gasoduto foi os Estados Unidos, cara. O gasoduto que fornecia toda a indústria da Alemanha. Explodiu o gasoduto, os Estados Unidos explodiu, botou a culpa na Rússia. A Rússia mostrou a imagem, um submarino dos Estados Unidos e não deu em nada. Exato. A gente tá vendo a Terceira Guerra. Sabe o que é que me assusta? Eu vendo tudo isso ao vivo, e assim, a resposta e a mídia do Ocidente falando, eu começo, que é errado, mas eu começo a me contestar sobre toda a história do mundo. Sim, como foi contada. Como foi contada? Porque se a mídia ocidental aqui conta que a Ucrânia, a Rússia é vilã, né? É. Hamas, assassino, Hamas é um cara de doido. Quem colocou o próprio Hamas lá foi Israel e a Europa. Foi. O Hamas é fruto do Israel, pô. Hamas é fruto de Israel. Total. Então os caras criam o próprio vilão pra depois ter a luta pra poder, tá entendendo? Isso é bizarro. É. E aí passando na frente da gente e insistindo ainda. Insistindo, não tô cometendo genocídio, não. É porque Hamas, o Hamas, beleza, e a Cisjordânia? Não tem Hamas na Cisjordânia, não? É. E aí? E o Líbano agora? É Líbano ou Líbia? Foi mal, desculpa a burrice. Mas estão invadindo lá também, Síria. É. O que é que tinha a ver? Estão frescando? Quem não fala logo, ó, é um movimento estratégico para a gente roubar o canal do Suez e controlar toda a movimentação de mercado. Quem não diz logo? Sempre está envolvido no mercado. Lógico, e a Inglaterra, aquele safado europeu nojento, tudo tá com ele, europeus nojentos. Meu Deus do céu. Mas Que ódio de estar ser colonizado. Eu particularmente não acredito em nada Ai! dessa história contada. Eu não acredito em nada. Olha, eu sou do tipo Eu me seguinte. contesto, sabe por quê? Porque tudo isso que você está dizendo para mim faz total sentido. E quando eu saí lá dentro do mato, que eu não sou daqui de João Pessoa, eu sou do sertão, De onde? de Desterro, cidadezinha lá pertinho de Conheço, Patos. conheço. Conhece Desterro? Conheço. Pronto. Comer uma galinha de capoeira lá? Bora, eu gosto de galinha de capoeira. É bom. Cozinha lá, né, galinha de E o capoeira. bom lá. de galinha de capoeira do interior é que ela é barata, né? Aqui em João Pessoa ela é 4 vezes mais cara. Eu não Tá, como aqui total. não. Interior eu como, aqui eu não como não. É. Lá tem lá, no restaurante, galinha de Não, capoeira. tem não. Aí, Só pronto. comida rápida lá. Tem essas galinhas aí, se você não fizer no dia para outro dia, não, né? Vai ficar despedaçado ou surdo. E Aí fácil não. quando eu vim pra cá, começar a estudar um pouquinho e, enfim, conheci, eu fiquei sempre me contestando. Agora, a clareza tá aí, pô, tá sendo tudo filmado e mostrado, mas a narrativa é outra. Isso. Porque pra mim sempre é uma guerra de narrativa. Aquele que tiver a melhor narrativa, ele consegue convencer, ele consegue levar a todos. Então, como eles Correto. têm a mídia, ele tá mostrando isso. Mas a mídia narra outro fato. E o povo acredita na narrativa. O povo tá vendo. Isso. É porque a gente tem que ir atrás. Infelizmente a gente tem que ir atrás. A prova maior para nós brasileiros recente é o vídeo de Nicolas. Ele disse: o Pix não vai ser taxado. Foi. E o pessoal vendo o vídeo dizendo: o Pix vai ser taxado. Pois é. O cara Ele tava foi vendo. preciso. A narrativa era tão importante que você vê e não acredita, não. Correto. Não tá vendo. Por exemplo, para você entender umas doideiras da vida. Eu até hoje me pego tendo que provar para alguém, ó, absurdo, que quem venceu o exército nazista foi o exército vermelho. Foi. O povo não sabe. É tanto filme de Segunda Guerra Mundial que o povo... Não, quem salvou foi os Estados Unidos. Não, meu irmão. Os Estados Unidos fez cacete nenhum, fora bombardear e dizimar o Japão. Teve aquela entrada ali na Normandia, etc. Mas aquilo ali em relação à guerra foi porra nenhuma. Eu sempre. Foi nada. Os caras. É Churchill. A Foi Rússia Churchill. que Foi morreu, Churchill. gente com força. Milhão, morreu mais do que judeu, morreu mais que todo mundo. Foi a Rússia que segurou esse pepino. Pepino criado pela... Vocês nunca pararam para se perguntar, não, gente. Em história, é o seguinte, como eu estava dizendo a vocês, né? A gente começa a querer contestar, mas é bom a gente revisar a história. Porque se for dado, é dado. E dado só deixa de ser dado se for comprovado outro dado, correto? Isso, perfeito. Aí ele não é mais dado. Não. Ele é mentira. Então a gente tem que atrás dos dados. Né? Não adianta a gente contestar. Não acredito. Não acredito, não. Tem que ter dado. Se não tiver dado, é isso e pronto, É acabou. fato, é fato. É. Aí como é que a gente começa a vasculhar? Você começa a entender assim, peraí, como é que teve a Segunda Guerra Mundial? Hitler ali, a Alemanha, o exército, tudo bem, equipamento. Entrou na França, não teve uma colisão. Sabe? Uhum. Bélgica, cadê os soldados belgas? Cadê a história dos soldados holandeses contra... Tu tá entendendo? Sim, Que sim. parece que tudo em abril. Sim. Tipo, vem, entra nessa porra, vamos dizimar aqui, vai, pega espaço. Né? É. Aí você começa a pesquisar, beleza, o que é que estava rolando no resto do mundo ali? Ah, teve guerra na África por causa das colônias, né? Porque a Alemanha perdeu um bocado Era. de colônia na Primeira Guerra Mundial. Aí foram lá. Aí você, como assim, colônias? Colônia na África. Aí você vai atrás, o rei belga, acho que era o rei Leopoldo.
Ele fazia câmara de fumaça igual a Hitler, com africanos. Isso é bizarro. E ninguém fala. É loucura, irmão. O Winston Churchill. A Inglaterra também estava dizimando gente na África do Sul, em Botsuana, Sim. em Quênia. É o período que mais cresce, se for olhar assim, um dos Tudinho. períodos que mais cresce a riqueza da Inglaterra. Tudinho, matando com câmera de gás. Mas não foi judeu, não mataram judeu, né? Não Isso mataram. aqui, Não mataram o branco. Quando tivesse matando negro, tava tranquilo. Mas isso está na história. E ninguém fala. Por causa, como você disse, controle de narrativa. Mas os fatos estão aí. Entendeu? Aí a gente vai. Infelizmente, a gente tem que estudar para ser menos burro cada dia. Porque senão os cabarrão vão meter no frofes da gente E sem rabar todo pizza. Sem pizza e sem cheiro no cangote, sem cafuné, sem dormir de conchinha. Né? Porque uma coisa é meter no frofes, né? Dando um cheirosinho ali no canal. Meter no frofes e depois, ei, tu quer pastel de quê? Mas, porra, meter no frofes e. Não tá entendendo? Né? Exatamente, Ah, exatamente. tu gosta, né? Se tiver pastel, tu gosta, né? Eu não, o gordinho lá. Foi um teste, você caiu. Lá ele! Mas esse controle narrativa. Tem uma galera. Loucura! Muita gente mandando mensagem aqui no meu Instagram, no WhatsApp. Comenta aí no YouTube, daqui a pouco eu dou uma parada pra ler. Mas é exatamente isso, quando a gente for olhar. E agora tem Netflix aí, você consegue ter um documentário lá, Hitler, começo, meio e fim. Que É bom? É bom. É sobre a ótica de um repórter que viveu esse período, todo esse período. Mas, óbvio, era um repórter inglês. Então Eu ele acho que eu conta entalei já, sabe? De Hitler. Tu quer minha teoria maluca? Quero. Eu tinha visto muita coisa, mas quando eu vi lá como foi construído, com tudo original, trazendo aqueles Vale a pena, áudios, então. vídeos, aí eu disse, não, vale a pena ver, porque tem muita coisa original. Inclusive, tem toda a secretária de Hitler falando tudo, ela falando, mesmo os vídeos dela falando, como é que conduziu tudo. Aquele cara era um louco total. Louco assim, mal, né? E aquele desgraça daquele marqueteiro dele, aquela desgraça. Goebbels. Goebbels, né? Aquela desgraça. Assim, um gênio do mal, né? Tentou Agora, tomar o gênio poder do por mal, revolução lá na choperia, lá no golpe da choperia, não conseguiu. E quando o Goebbels chegou para ele lá e falou, disse, não, por revolução não, nós temos que ascender o poder democraticamente. Temos que gerar uma crise no país para que assim a gente possa se prevalecer e chegar lá. E chegando lá, nós chamamos conta de tudo. E foi isso que fizeram, velho. Mas foi planejado, porque na minha tese, caiu nos colos de Hitler, Não, igual caiu no colo de Bolsonaro aqui. Sim, caiu. Não, calma, gente, não estou chamando Bolsonaro de nazista, que Bolsonaro não tem nem cabeça. Capacidade, né? Mas assim, eu acho que caiu no colo dele. Caiu total. Caiu, sabe? Era incompetência do cara que Foram tava no poder. destruindo toda a estrutura de governo, como agora, como tá aí, o governo do PT. sim. Se continuar desse jeito, a gente vai cair na mão de algum maluco, de novo. Fato. De novo, vai cair um maluco. Mas sabe qual é a minha tese, assim? De por que até hoje, se você pega qualquer pessoa para dizer quem foi a pessoa mais ruim do mundo, mais pior de ruim, vamos dizer Hitler, né? Vamos dizer Hitler. Eu diria Mesmo a Goebbels. gente aqui Depois disso, eu conversando- diria Goebbels, mas tá entre os dois. Mas vamos lá, Hitler. Sim. Mas mesmo a gente sabendo que a Bélgica e a Inglaterra estavam fazendo a mesma coisa que Hitler. Hein, minha gente? Como é que ele é o pior? Pegaram ele pra bucha de canhão. Foi. Tá entendendo? Era o cara da vez. Não, tipo, não, a culpa é dele. Como se fosse a culpa de Hitler. Como se foi ele, não foi um movimento europeu apoiado. Porque vocês não sabem, Hitler estava sendo cogitado pro Prêmio Nobel da Paz. Sim. Em 38, eu acho, 38, um pouco antes da guerra. Isso é doideira. Igual Obama, explodiu 11 países e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Isso é brincadeira. Foi. Que cacete a gente tá vivendo, macho? Isso é loucura. Sabe? E não é nem loucura boa. Tipo, Não, todo mundo numa granja pelado, coberto de doce de mamão com coco. Mas não, é loucura ruim. Loucura ruim. Mas é isso mesmo. E Tô comportadinho, tô em relações públicas. Amém. Pega aqui na minha madeira. Ninguém me controla. Só você. Piada interna. Essa foi doideira. Não esperava não, né, mano? Essa pegou de surpresa.